Bom, vamos lá. Vamos para a segunda versão do nosso MVP e agora apresentar de fato como a ferramenta funciona, tá? Hoje, a grande maioria, 80% das marcenarias recebem orçamentos através, na verdade, recebem projetos para realizar orçamentos através de PDF dos arquitetos. Muitas vezes, esses PDFs têm em torno de 50, 60, 70, até 120 páginas. E fazer um levantamento completo desse PDF, desse orçamento, demora de 3 a 7 dias para entregar apenas um orçamento. Então, essa é uma demanda reprimida muito grande dentro da marcenaria. De todas as 36 entrevistadas, basicamente 100% delas têm essa dificuldade de realizar esses orçamentos. O levantamento. Existem duas formas de fazer isso. Ou é através de papel e caneta, o que é muito arcaico, ou através de uma planilha de Excel, onde ele extrai peça por peça, linha por linha, ferragem por ferragens, ou através de um software BIM, como por exemplo o SketchUp. Mas a barreira de entrada para quem usa essa forma, essa ferramenta do SketchUp é muito grande. E nem 10% das marcenarias usam esse tipo de ferramenta. Um outro problema de usar um software BIM, como por exemplo o SketchUp, é o tempo de conseguir fazer esse orçamento. Ele demora lá também de 3 a 5 dias, porque ele precisa reprojetar tudo aquilo que é só para fins de orçamento. E hoje, a principal matéria-prima dos marceneiros para fazer um orçamento é um PDF. Se você importa um PDF de arquiteto em uma inteligência artificial para conseguir fazer a extração do orçamento, ela delira, porque hoje a gente não tem no mercado uma IA com visão espacial, uma visão orbitacional, com o intuito de entender o que é aquele projeto e fazer a extração da forma correta. Cada chapa de MDF tem um tamanho específico, 275 por 183. E a inteligência artificial, ela calcula de forma errada, porque muitas vezes esses PDFs, eles faltam medida, não está tudo detalhado. E com base nisso, a inteligência artificial hoje, se a gente pegar esse PDF, colocar num Cloud, num Gemini, no ChatGPT e pedir um levantamento de material, ela erra de 60% para mais, porque ela delira, ela não consegue fazer a extração correta. Então a ferramenta Arquiplan hoje, ela é justamente para isso, para resolver esse problema e para o PDF ser o principal insumo para fazer um orçamento de forma autônoma, com o principal motor de produção do PDF, do orçamento, a inteligência artificial. Então hoje a gente trabalha no seguinte formato. Eu vou me diminuir aqui, vou colocar no cantinho. Vamos lá. Vamos atualizar essa página aqui. Essa é a ferramenta. A gente importa o arquivo PDF. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma área de serviço, onde todo PDF segue convenções. E o móvel também segue convenções. A gente tem a planta baixa, a vista superior, a vista frontal e muitas vezes o corte lateral, que é a vista da vista 1 aqui, né? Então, para a gente fazer a construção desse PDF, desse móvel, a IA faz para a gente. A gente seleciona o móvel, faz o próprio, informa se é uma vista frontal, analisa a imagem e a inteligência artificial ela faz a construção do móvel através de uma receita. A gente informa que é um balcão, coloca a profundidade e cria o bloco. Não foi feita a calibração, tá? Vamos lá. Aplicar. O que é essa calibração, na verdade? Como eu falei antes, muitos arquitetos eles não obedecem essa escala que está aqui. Aqui a gente tem uma escala de 1 para 25, mas na verdade essa escala não está correta. Ela só está informada, mas não está correta. Então a IA ela não consegue identificar isso. Então para isso a gente calibra a ferramenta, né? Por isso que o móvel que a gente criou agora há pouco veio tão grande. Então a gente já calibrou aqui, né? A gente obedece à escala do arquiteto, coloca de tal ponto até tal ponto tem 320 milímetros, aplica, seleciona a IA, faz o crop, informa que é uma vista frontal, analisa, a inteligência artificial vai construir o móvel, a gente informa que é um balcão e cria o bloco.
O bloco fica na mesma dimensão do que o móvel. Agora a gente já consegue extrair o orçamento final, o tempo de produção desse móvel, o custo de mão de obra, todos os materiais, o markup final e o preço de venda. Esse markup final ele é baseado nas informações que a gente coloca para fazer a formulação de preço de venda. A gente coloca a nossa margem de lucro, a comissão do arquiteto, a taxa adicional e a nota fiscal. A taxa adicional, de repente, pode ser uma taxa de máquina, né? E aí a gente já tem o orçamento pronto de um balcão, com apenas 2 cliques, basicamente. A gente consegue ver isso para ver se esse balcão está correto através do mockup 3D que a ferramenta também gera. Então, isso aqui, e antes, em projetos de arquiteto, que a gente leva, basicamente, às vezes, 3 a 5 dias para fazer um orçamento, a gente consegue diminuir esse tempo em, talvez, 60 minutos. A gente não quer reinventar a roda, a gente quer continuar usando o PDF como principal insumo para fazer o orçamento. E aqui não é o marceneiro que precisa construir o móvel, é a inteligência artificial que vai construir o móvel. Com base nisso, a gente consegue extrair o nosso orçamento de forma assertiva, validada e talvez até pronto para começar a produção, porque ele também gera o plano de corte, separado por material, o tamanho das peças das caixas, o tamanho da base, o tamanho do fundo e o tamanho das portas. E é isso.